resposta nem um pouco agradável. Como médica, conheço uma técnica de aborto indolor e que não deixará sequelas. Ou eu posso cuidar da criança e tenho uma condição financeira muito boa e com todo o meu conhecimento, ele terá uma ótima vida. Desde então, o casal tem uma difícil decisão pela frente. Houve muitos conselhos das pessoas ao redor. Olha, Clara, vou te falar a verdade, sinceramente, se eu fosse você, eu abortava essa criança. Não vale a pena. Olha o tanto que você vai se esforçar para poder cuidar dela. E ainda mais, o corpo é seu, sabe? Você não precisa disso. Você não precisa trazer esse sofrimento para você. E ainda mais, você já tem tanta coisa na cabeça. Já tem tanta coisa para pensar, tantos planos. Você vai deixar tudo isso de lado para cuidar dessa criança que não vai ser comum, que vai ter essa deficiência. Pensa bem, pensa no que é melhor para você. Aborte essa criança, não vai dar certo isso. A decisão é sua. Claro, não aborte essa criança. Vocês lutaram tanto por esse momento, independente das limitações físicas dela. É um anjo no meio de vocês. Não desperdice essa chance de ser mãe e cuidar desse regime. E você? O que você faria? Isso que vocês acabaram de ver aqui, eu cheguei a comentar com o pessoal aqui essa semana e até eles ficaram um pouco chocados com a minha revelação e eu vou fazer a mesma coisa para todos vocês. Isso aqui aconteceu com a pessoa que vocês estão ouvindo falar nesse exato momento. O médico que acompanhou toda a gravidez da minha mãe chegou a fazer a mesma proposta, não a do aborto, mas sim de ficar comigo quando eu nascesse. Ele disse que o sonho dele era ter um menino. Até então ele tinha tido 3 filhas. Ele sabia que ia esperar minha mãe. E ele queria, de certa forma, amenizar o sofrimento dela. E a minha mãe só pôde me ver dali 2 dias de nascido, porque até então com apenas 20 horas de idade, não são 24, são 20 horas, eu passei pela primeira cirurgia. E eu fiquei 24 dias na UTI, correndo risco de morte pela primeira vez. A mesma coisa aconteceu comigo o ano passado. Quem não estava aqui quando ouviu essa história, eu vou fazer questão de contar de novo. O ano passado, no dia 4 de julho, eu levantei não me sentindo muito bem, às 9 horas da manhã. E eu falei pra minha mãe tudo que eu tava sentindo e pedi pra ela que eu queria voltar pra cama, porque eu estava com o corpo mole e com bastante tontura. Aí a minha mãe não atendeu esse meu pedido, ligando para emergência. A emergência foi até a minha casa, falou que não poderia fazer nada, porque lá não tinha aparelhagem necessária para fazer exame para descobrir o que até então eu tinha. Eu fui levado para o hospital e o meu olho não conseguia nem ficar aberto mais. O meu sono era tanto que parecia que eu não dormia há uma semana. Eu cheguei lá no hospital e, como todo mundo sabe, o hospital costuma ter ar-condicionado ligado por vários lugares para até então evitar a proliferação de bactérias. E em pleno julho estava muito frio e eu exatamente assim como eu tô. Eu não estava sentindo nem um pouco de frio. A minha mãe me fazendo algumas perguntas enquanto
alguns exames ficavam prontos. Até que então, segundo ela, teve uma hora que ela perguntou e eu não respondi mais. Naquele exato momento eu tinha entrado em coma. Esse coma durou 15 dias. 15 dias de luta, de orações. Até que um dia minha mãe falou que já não aguentava mais pedir a misericórdia de Deus. Foi aí então que ela falou a seguinte frase: coloca o meu filho nas suas mãos, faça dele o que você achar melhor. No dia seguinte, eu abri os olhos. Então, com isso, eu quero passar que a fé faz muita coisa, mas não adianta uma única pessoa ter fé. Tem que ser uma corrente. Não adianta uma única oração e acabou. São várias orações. Eu vou falar aqui, eu tive sim apoio de gente que frequenta várias religiões, não só a Igreja Católica, porque nessa hora todo mundo se uniu com um único propósito. É isso que o mundo deveria fazer, mas infelizmente não faz. E teve um outro caso também, um outro detalhe. Isso somente duas pessoas aqui sabem, que é o André e o Jean. Durante o meu coma, não sei quanto tempo durou esse fato. Não sei se foram minutos, horas, dias. Eu só sei que depois que esse fato se acabou, eu abri os olhos e eu estava na UTI, já fora de perigo. Que até então, um dia minha mãe ligou pro médico para saber qual era o meu estado de saúde. E o meu médico simplesmente falou para minha mãe: se a senhora tem fé, é hora de usar. Porque é difícil uma pessoa com infecção generalizada sair daquilo tudo. E o meu médico tem 37 anos de carreira médica e eu sou o primeiro caso que ele vê acontecer isso. Então o fato que eu queria contar para vocês é o seguinte: eu lembro de que eu abri os olhos e eu estava num lugar completamente branco. Por ser branco, não se sabia a imensidão daquele lugar porque não tinha nada aparentemente em volta. E o que era para ser o chão era uma névoa densa. Não se via chão ali também, coisa sólida. Só que aquele lugar era tão bom que não dava vontade nenhuma de sair dali. Ali eu queria ficar, porque a paz que aquele lugar emanava era uma coisa imensa. Foi então que eu comecei a ouvir uma voz feminina, doce, tranquila. A voz me falou o seguinte: não é para você estar aqui, é para você voltar. E eu queria responder aquela voz, mas eu não conseguia, a voz não saía. Então tudo que eu fazia era ouvir aquela voz. Aí ela voltou a repetir: não é para você estar aqui, é para você ir, porque ainda tem muitas pessoas que precisam do seu apoio.
falado isso, eu abri os olhos e eu estava na UTI. Passou tudo, voltei para casa depois de 61 dias de hospital, 24 na UTI e 61 dias ao todo. Vim aqui na igreja agradecer todas as orações, o milagre que aconteceu, porque até então eram poucas as pessoas que acreditavam na minha recuperação, tirando eu, claro. E a semana passada, no grupo de oração, aconteceu um fato que eu confesso que me deixou um pouco surpreso. Não assustado, mas eu falo admirado. Quando nós estávamos diante do Santíssimo, algumas pessoas escolhiam outras para apresentar ao Santíssimo e falar algumas palavras de apresentação. O Gilmar escolheu a mim para apresentar ao Santíssimo, e a coisa que ele me falou, eu nunca mais vou esquecer, que foi o seguinte: este irmão diante de ti vai ter a capacidade de curar pessoas pelas suas orações. Então, se essa é a minha missão, se Deus não permitiu que eu fosse ao encontro dele e voltasse para fazer isso, eu estou disposto a continuar a minha missão diante dos jovens católicos mensageiros da cruz. É isso.